Hora de nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente fala agora com o Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza pra gente o que vem por aí por hoje e que está na agenda de Rosa Riscala. Bom dia. Bom dia, Gabriel. A expectativa dos investidores aí no mercado doméstico está voltada aí para o resultado do PIB do primeiro trimestre, que sai daqui a pouco, às 9 da manhã. A mediana das projeções do mercado aponta aí para um crescimento de 1,5% da economia brasileira nesse período, na comparação com o quarto trimestre de 2024. Na opinião do Itaú, vai ser um PIB exuberante, né? O economista-chefe do banco, Mário Mesquita, declarou aí que espera um crescimento fortíssimo, ajudado principalmente pelo agronegócio. A projeção do banco, inclusive, está acima da média do mercado, apontando aí um avanço de 1,7% da economia nesse primeiro trimestre. Além do agro, o Mesquita também cita o consumo dos bens e serviços, aí continua sustentado pela renda forte. Ele lembra, né, que no primeiro trimestre a gente teve reajuste real do salário mínimo, liberação de FGTS e o fato do mercado de trabalho continuar ainda bastante resiliente, né, como mostrou a PNAD ontem, com uma taxa de desemprego aí de apenas 6,6%. Porém, o economista alerta que o segundo trimestre, né, que está em curso, já deve vir mais fraco, aí em linha com a desaceleração da economia esperada para este ano, conta da política monetária contracionista adotada pelo Banco Central, além do impulso fiscal menor em relação ao ano passado e também por causa da desaceleração da economia mundial, Gabriel. Além do PIB, tem mais indicador importante saindo neste último dia da semana e também no último dia de maio. Conta pra gente o que tem nessa agenda, Theo. Pois é, o Banco Central está divulgando, inclusive, nesse momento, o resultado do setor público consolidado, né? A mediana das expectativas dos economistas aponta aí para um superávit primário de 18,750 bilhões de reais em abril, após um saldo também positivo de 3,588 bilhões de reais em março. O bom desempenho da arrecadação de impostos, justamente por causa aí do ritmo acelerado da atividade econômica, deve contribuir para esse resultado positivo das contas do governo em abril. Além dos dados domésticos, a agenda externa também tem destaques importantes nesta sexta-feira. Nos Estados Unidos, a gente tem daqui a pouco, às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, o PCE, né, o dado favorito do Fed aí para avaliar a inflação americana. A expectativa é de que o núcleo do PCE mostre aí uma alta de 0,1% em abril, depois de registrar estabilidade em março. E depois do PCE, o mercado também poderá conferir as expectativas de inflação embutidas na leitura final do sentimento ao consumidor medido pela Universidade de Michigan, que sai às 11 horas. Também teremos hoje o PMI, né, o índice de atividade, medido pelo ISM de Chicago em maio, que sai às 10h45, e os dados de petróleo da Baker Hughes, que sai às 2 da tarde. Dois membros do Fed vão discursar aí ao longo do dia, o Rafael Bostic fala às 1h20 da tarde e o Austin Goolsbee às 8h30 da noite. Ainda no exterior, teremos o PIB do Canadá, daqui a pouco às 9h30, e a inflação ao consumidor da Alemanha às 9 da manhã, e ainda o índice de atividade PMI da China, que sai às 10h30 da noite. Voltando aos Estados Unidos, o mercado também deve repercutir aí o balanço da fabricante de computadores Dell, né, divulgado ontem à noite, que trouxe um lucro ajustado por ação de US$ 1,55, frustrando a expectativa dos analistas, que era de US$ 1,70. A receita cresceu 5% para 23,3 bilhões de dólares superou a estimativa do mercado, que era de 23,2 bilhões. E para você, Gabriel, não reclamar que eu não falei dele, sim, temos ele, Donald Trump. Inclusive, ele deve estar furioso e sacudindo aquele topete em meio aos novos desdobramentos da guerra comercial que ele arranjou. A briga Aquele das tarifas entrou agora, né, numa nova tarifa, numa nova fase de judicialização, né, depois da derrota na quarta-feira, né, quando a Corte de Comércio Internacional americana derrubou a maior parte das taxas, afirmando que elas eram ilegais e que o Trump estava cometendo abuso de poder. Ontem de tarde, o governo americano conseguiu restabelecer a validade de todas as tarifas. Ao menos temporariamente, né? Porque a Corte de Apelações aceitou o pedido de Trump e derrubou a suspensão, pelo menos até concluir aí a sua avaliação se as tarifas são legais ou não. E de ontem para hoje tivemos mais uma reviravolta nessa novela, né? Duas empresas de brinquedos de Illinois conseguiram liminares aí que derrubam as tarifas, mas apenas sobre os produtos importados por elas, né? O argumento judicial coincidiu com o da primeira decisão da Corte de Comércio, né? O uso inadequado do presidente americano de uma lei de poderes emergenciais. Essas empresas argumentaram que as tarifas aí poderiam forçar a aumentar os seus preços em 70% por uma questão de pura sobrevivência.
O liminar tem aplicação restrita a essas duas fábricas, porém, né, é bom destacar que tem dezenas de empresas fazendo o mesmo, ou seja, então é uma grande chance da gente ver aí vários liminares, né, focando nos próximos dias, enquanto a Corte de Apelação não dá o seu veredito. E nada impede que Trump recorra à Suprema Corte aí, caso essa decisão também da Corte de Apelação seja contra as tarifas, né? Ou seja, Gabriel, a gente tem uma novela aí que vai longe. Ah, vai longe, Theo, vai muito longe. Você fala que Donald Trump vai bagunçar o seu topete, deve estar se esbravejando por aí. Seu lindo topete, ele deixa claro ali, falando meu lindo Haja cabelo. gel, né? Então, seu lindo topete deve estar bastante bagunçado nesta manhã. Inclusive, Theo, você menciona as estatísticas fiscais do Banco Central, nós já temos o dado publicado, só um highlight aqui para a gente atualizar. O superávit foi menor do que a expectativa do mercado, 14 bilhões e 150 milhões de reais em abril. Então, superávit de 14 bilhões, as estatísticas fiscais publicadas pelo Banco Central, inclusive com gasto com juro do setor público, somando aí mais de 69 bilhões de reais em abril. Esses os destaques, daqui a pouquinho a gente volta para as estatísticas fiscais para falar com um pouco mais de detalhes sobre essa publicação. A gente vai ter mais novela, viu, Theo? A gente tem muito dado para ser publicado aqui, mas outra coisa que no Brasil é problema é quais serão as próximas cenas, os próximos capítulos do IOF, que essa aí é uma novelona daquelas mexicanas que deve se estender bastante nas próximas semanas. Pois é, essa novela aí entrou em clima de suspense agora, Gabriel, né? O Congresso deu um ultimato público ontem, né, estabelecendo aí um prazo de 10 dias para que a equipe econômica ache uma alternativa à cobrança do imposto, né? Se nada for feito, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já avisou que vai colocar em votação um dos vários decretos legislativos que foram apresentados tanto pela oposição como por parlamentares da própria base aliada do governo aí para derrubar essas medidas, né? O fato é que esse aumento do IOF virou aí uma guerra aberta, com críticas de lado a lado, posições inflexíveis e pouca disposição para o entendimento. O ministro Fernando Haddad conversou com os parlamentares essa semana, mas disse que não tem alternativa. Ou é o IOF ou é o colapso da máquina pública. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, começou pegando leve, mas agora já disse que não permitirá que o executivo usurpe aí os poderes legislativos, enquanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi às redes sociais e subiu o tom no recado que mandou ao ministro, né? O Mota disse que o governo tem esses 10 dias para apresentar o plano alternativo e que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias, só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país, né? Questionado pelos jornalistas sobre o possível bloqueio de emendas parlamentares, que caso esse decreto seja derrubado, né, o Mota criticou aí a suposta tentativa do governo de demonizar as emendas, afirmando que o Congresso está ciente dessa possibilidade de ter que recuar em parte dessas emendas. Quem será que vai matar o EUF, né? Será que ele vai sobreviver ao tiroteio? Aguarde os próximos capítulos dessa novela, Gabriel. Mas só em junho, porque hoje sextou, maio acabou e tá um frio de rachar aqui em São Paulo, né? Exatamente. Tá um frio que foi difícil sair da cama. Vamos acompanhar essas próximas edições. Na segunda-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal, a gente vai ter aqui mais um episódio dessa novela, provavelmente. Theo Takar, sempre bem-vindo, meu caro. Um ótimo dia para você. Boa sexta. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, tchau.